Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast A Nova Advocacia Tributária no Pós-Reforma. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa e podcast nós discutimos as coisas da advocacia tributária depois do advento da reforma tributária, estratégias, temas, oportunidades de negócio para essa que é uma advocacia tributária 2.0. A reforma reescreveu o direito tributário brasileiro inteiro. Então nós vamos falar de temas relacionados com a reforma. Hoje eu escolhi chamar a sua atenção para uma nova lei que trata da cessão de créditos públicos, as novas regras da cessão de créditos públicos. Antes disso, quero te lembrar que o objetivo dessas lives e podcasts é o advogar junto com você. Então, vou pedir para a produção colocar o GC aqui embaixo. Eu estou deixando para quem assiste em vídeo, tem aqui embaixo o número do meu WhatsApp do escritório para propostas de parcerias. Então, para quem nos ouve, eu vou ler o número, marque aí o número, entre em contato com o meu escritório, vamos falar de parcerias, vamos advogar juntos nos seus casos. Então, quem está assistindo já vê o GC aqui embaixo. Quem prefere o podcast, eu vou dizer o zap do meu escritório para parcerias. É 11 965 18 0648. Então, Maza Advocacia, zap para parcerias. 11 96 518 0648. Qualquer serviço de advocacia em tributário administrativo, eu posso te ajudar dando parecer, fazendo peças ou simplesmente uma consulta online para esclarecer e traçar estratégias em alguma causa sua. Outra informação importante, estão abertas as matrículas, como você sabe, de todos os cursos da minha escola. Com destaque, atenção para um curso relâmpago de inteligência artificial na advocacia, ministrado pelo meu irmão, engenheiro William Maza, que você conhece de tantas lives aqui. E vai ser um curso diferente, porque ele vai ser ao vivo pelo Zoom, nos dias 12 de agosto, 14, 19 e 21, todos de agosto, que são segundas e quartas-feiras, daqui a 10 dias, das 19 às 21 horas, horário de Brasília. Tudo para você colocar a inteligência artificial no seu escritório trabalhando por você e não ficar para trás da concorrência. As inscrições para esse curso relâmpago, num valor muito acessível, gente. A matrícula é R$ 499, então o curso e a oportunidade que sempre me pediram. Você encontra o link para garantir a sua vaga na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Cessão de créditos públicos, novas regras. Olha só, quando nós falamos em cessão de créditos na advocacia tributária, nós pensamos basicamente na cessão de créditos relacionada à venda de precatórios pelo cliente. Quando o cliente ganha uma ação condenatória a pagamento contra a Fazenda Pública, essa ordem de pagamento gera um precatório. Esse precatório vai para o final de uma fila cronológica e vai ser pago depois de 5, 10, 15, 20 anos. A mesma lógica acontece diante de uma obrigação de pequeno valor. O precatório e a OPV são papéis. Papéis que têm como objeto o dever do Estado pagar determinado valor. E como papéis, eles podem ser negociados na praça. Eles podem ser encarados pelo sistema financeiro nacional como uma forma de investimento. Então, uma empresa financeira opta por investir num fundo imobiliário, opta por investir em proteínas, em ações de uma determinada empresa ou na compra de precatórios. Tanto é assim que hoje, uma frase que eu gosto de repetir aqui, semana após semana, precatório é dinheiro no bolso. Antigamente, aí, até 10, 15 anos atrás e mais para trás ainda, quando esse mercado não era tão aquecido, o precatório era uma bola de ferro amarrada no pé.
até chegar a hora do pagamento desse precatório, como eu disse, 10, 15, muitas vezes mais de 20 anos depois. Veja, na família da minha mulher tem precatório sendo pago do avô dela, sendo que o avô dela é falecido há 30, 40 anos atrás, pelo menos, mais que isso até, 50 anos atrás, morreu sem ver a cor do dinheiro. Esse precatório passou para os filhos, passou para o meu sogro morreu há 10 anos e não viu a cor do dinheiro. Está na terceira geração e o precatório vem a ser pago agora. Recentemente, isso é uma vergonha, uma indecência, é o que há de mais imoral no nosso país nas relações entre particulares e Estado. Mas essa é a realidade. Ocorre que, atualmente, quem é titular de precatório recebe, inclusive, insuportáveis mensagens no WhatsApp, ligações, tudo que é tipo de contato com abordagens de pessoas e empresas interessadas em comprar esse precatório. É natural que, no momento da venda de um precatório, há um deságio. Ninguém acha que o valor do crédito, sendo 100 mil reais para recebimento daqui a 10 anos, vai conseguir vender esse precatório por 100 mil reais. É claro que não. Quanto mais tempo irá demorar para o precatório ser pago, maior vai ser o deságio. Mas hoje, sem muito esforço, é possível vender um precatório negociando de 50% a 70% do valor dele para recebimento imediato. E é um processo muito simples. O titular do precatório entra em negociação com o interessado na compra, firmam um contrato de cessão de direitos e pronto, o precatório está cedido para um terceiro. E esse terceiro ou vai esperar a data, como um investimento mesmo, a data de quitação do precatório, ou vai passar para frente, vai renegociar esse papel. O fato é que quando nós falamos de cessão de créditos públicos, basicamente o que nos vem à mente é isso. É um credor de precatório negociando na praça o seu documento para receber à vista algo que demoraria para ser pago até o exaurimento da ordem cronológica de precatórios. Bom, há várias razões, portanto, na advocacia contra a fazenda pública para que a fila dos precatórios deixe de ser obrigatória. Ninguém é mais obrigado a esperar 5, 10, 15, 20 anos para ver a cor do dinheiro. Existem vários caminhos que eu ensino nos meus cursos, né? Porque todos os meus cursos de advocacia, pelo menos os que eu ministro na minha escola, são de advocacia contra a fazenda. A advocacia tributária é contra o fisco, a advocacia de servidores é contra o poder público também, a advocacia de licitações é contra a autoridade licitante. Eu ensino nos meus cursos meios de tirarmos o cliente da fila dos precatórios, para que não ocorra como se deu na minha família, de eventualmente, Deus o livre, o titular morre e os herdeiros terem que suceder na titularidade desse crédito e talvez até uma segunda, uma terceira geração apenas vendo a cor desse dinheiro. Então, a RPV, por exemplo, o sistema de requisições de pequeno valor, é um caminho que foge da fila dos precatórios. Tem sempre a opção de uma solução administrativa. Diante de uma condenação a pagamento, a gente procurar a fazenda pública na via administrativa e tentar negociar com eles. É cada vez mais comum a edição de decretos e regulamentos estabelecendo sistemas de acordo com a fazenda pública. Recentemente, o Estado de São Paulo teve um sistema de acordo chamado de Acordo Paulista para a quitação de dívidas tributárias altamente vantajoso para o devedor, porque o deságio era enorme, e para o Estado também incrível. O Estado de São Paulo mereceu aplausos por esse programa muito bem sucedido, porque, às vezes, devedores de milhões e milhões de reais que nunca iriam pagar essa dívida, entraram em negociação e o Estado está recebendo recursos de dívidas que eram perdidas. E basicamente recebendo recursos sem ter que criar tributo novo, só cobrando aquilo que está sobre a mesa.
Então, há essa possibilidade também. Verifique aí no âmbito da entidade federativa que tem créditos em favor do seu cliente, se não há algo parecido com um acordo paulista em andamento. O Estado de São Paulo tem, não apenas para dívidas estaduais, dívidas de natureza tributária, esses acordos com editais pontuais, como mecanismos permanentes de negociação, tanto de dívida tributária como de negociação de precatório. Pego outro exemplo aqui, o município de São Paulo também tem um programa muito eficiente, muito bem-vindo, de negociação de precatório. Você tem um precatório contra a prefeitura do município de São Paulo, você senta na mesa para negociar na Secretaria de Finanças com a Procuradoria e eles pagam um percentual à vista desse precatório. É um negócio incrível para o cliente, faça a intermediação dessa negociação, o cliente vai adorar. Além disso, eu posso compensar um crédito desse com eventual dívida futura. Pode haver cessão de crédito de precatório, como eu já disse, precatório hoje não é sinônimo de espera. Não significa mais uma espera de 15, 20 anos ou mais. Se você digitar no Google, não faça isso, mas é apenas um raciocínio retórico aqui. Se você digitar no Google, quero vender meu precatório, vai ser assombrosa a quantidade de opções que irão surgir para que essa venda seja negociada. Aliás, quando você digitar isso, você vai se assustar com a quantidade de anúncios pagos, de posições patrocinadas ali no resultado da busca do Google. Tamanho é o interesse que pessoas físicas e empresas do mercado financeiro têm em investir na compra de precatórios. Faça esse teste, o que vai acontecer é que o algoritmo vai entender que você é dono de um precatório e aí vão ficar te enchendo o saco por muito tempo. Mas eu te asseguro, mesmo que você não faça isso, que as opções que vão surgir após uma busca dessa são incontáveis. Veja, a cessão de créditos públicos, para a qual eu quero chamar a sua atenção hoje, porque é uma grande novidade, ela não é uma cessão de quem é credor do poder público. Pelo contrário, é uma cessão de créditos que o poder público tem. Opa! Então, a partir deste momento, da aprovação da Lei Complementar 208, de 2 de julho deste 2024 em que nós estamos, para quem assiste ao vivo essa live ou ouve recentemente o nosso podcast, a partir de 2 de julho de 2024, créditos públicos, a Fazenda pode negociar. Negociar no mercado, como papéis, como alguém que vende um precatório. Isso é muito interessante porque é como se a Fazenda Pública pudesse vender uma carteira de créditos, como acontece na iniciativa privada. Você sabe como isso funciona, né, na iniciativa privada? Você pega, por exemplo, pessoas que devem para bancos. Pega uma instituição bancária de varejo qualquer, seguramente ela terá milhares e milhares de pessoas em dívidas abertas junto à instituição. Só que o banco tem muito mais coisa para fazer. Ele não dá conta de ir atrás dessa cobrança. Então, o que normalmente o banco faz? Ele vende a carteira. Ele pega todas as informações desses devedores e repassa para escritórios de cobrança. É difícil cobrar desse pessoal, mas qualquer dinheiro que entrar já remunera o escritório. O preço de negociação depende muito da qualidade do crédito. Aliás, às vezes é um crédito muito ruim, vendido a preço de banana, porque praticamente não há nenhuma esperança de cobrar valores de um certo perfil de devedores. Mas agora a Fazenda Pública pode fazer isso. Imagina, por exemplo, um município. O município tem lá inscrito em dívida ativa, digamos, 20 mil contribuintes. Desses 20 mil, a Procuradoria identifica que 5 mil são créditos difíceis de serem cobrados, por todas as razões
que você pode imaginar, especialmente o devedor não ter patrimônio para fazer a quitação. Essa carteira de créditos o poder público pode vender na praça. Isso é muito interessante, porque é um jeito de ingresso de recursos públicos nos cofres do Estado sem aumentar tributo. Eu tenho falado muito disso em entrevistas, em artigos, nos meus cursos. Nós temos que pensar no Brasil formas de captação de recursos sem aumentar mais tributos. Há um vício no nosso país dos governos em aumentar tributo. É como se fosse uma cachaça que embriaga os nossos políticos, impedindo de encontrarem outras soluções para aumentar a receita que não sejam simples majoração de tributos. Há muitas formas de se conseguir isso de uma maneira mais inteligente e menos confiscatória do que o simples aumento de tributo. Veja, essa é uma possibilidade, é uma das opções. Você negocia na praça uma carteira de créditos e vende, o recurso entra nos cofres públicos sem que você tenha que aumentar 1 centavo da carga tributária. Outra forma de conseguir isso é você ir atrás dos grandes sonegadores, equipando a receita, abrindo concurso para fiscal, melhorando o valor recebido por procuradores. Gente, você aparelhar a procuradoria é o caminho mais curto para aumentar a receita. Caramba, melhora o salário do procurador. Vai ter mais gente querendo prestar o concurso, entrar na carreira, cada vez gente mais capacitada. É preciso vitaminar as procuradorias com estrutura, com inteligência artificial, com estratégia. Como que a procuradoria vai ter um departamento de estratégia se ela está soterrada de processos de varejo? Veja, quando você vai atrás e consegue receber de grandes sonegadores, você tem um ingresso de recurso nos cofres públicos sem precisar superonerar mais ainda o contribuinte, especialmente o empresário, que é sobrecarregado de tributos no nosso país. Empresários no Brasil são heróis de conseguir continuar no exercício da atividade econômica, porque são muitos custos tributários e que impedem o crescimento. Então, a ideia central dessa nova lei é viabilizar isso. Viabilizar a obtenção de recursos sem a necessidade de sobrecarregar mais e mais o contribuinte, especialmente o empresário. Que mais? A Lei Complementar 208 definiu também o protesto extrajudicial como causa de interrupção da prescrição. Isso é interessante. A nossa lei de execuções fiscais é possivelmente a lei mais obtusa de todo o nosso direito. Ela é uma lei velha, ultrapassada, que caiu de podre já, a Lei 6.830 de 1980. Veja se é aceitável uma lei de execuções fiscais editada 20 anos antes do advento da internet. Como que eu vou cobrar contribuinte com base numa lei que nem fala em processo eletrônico de cobrança? Isso é uma vergonha. Antes de fazer a reforma tributária, tinha que mudar a lei de execuções fiscais, atualizar, dar mecanismos mais eficazes de cobrança de todo esse passivo que existe, especialmente dos grandes sonegadores. E aí o legislador vai tentando remendar o processo de cobrança de dívidas tributárias, e uma das tentativas mais bem-sucedidas foi a possibilidade, agora prevista em lei, de protestar a certidão da dívida ativa. O contribuinte é notificado para pagar o tributo. Não paga e não recorre. O nome dele vai para um rol de devedores, a chamada dívida ativa. E a inserção do nome dele no rol de devedores vai ser documentada, vai ser formalizada por um ato administrativo chamado de certidão da dívida ativa. Só que colocar o nome do devedor na dívida ativa não tem produzido resultado nenhum em termos de forçá-lo ou, de algum jeito, induzi-lo a realizar o pagamento do tributo. Então, alguém teve a ideia,
há cerca de 15 anos atrás, de pegar essa CDA, levar no cartório de protesto e falar, eu quero protestar esse documento. E aí, ao protestar, notifique o devedor, que no caso é um contribuinte, de que se ele não fizer a quitação no prazo X, o nome dele vai para as listas de maus pagadores do tipo SPC e Serasa. E não é que funciona? Não é uma coisa incrível, não é um milagre assim, que revoluciona o pagamento de tributos em aberto, mas ajuda bastante. E agora, o que essa lei complementar fez? Ela estabeleceu esse protesto como uma forma de interrupção da prescrição, ou seja, no momento em que a CDA é protestada, para de correr o prazo prescricional de 5 anos para que haja a propositura da ação judicial de cobrança, que é a execução fiscal. Mas a Lei Complementar 208 não fez só isso, não. Ela não permitiu a negociação de créditos públicos apenas na praça. Ela não acrescentou o protesto como mais uma causa interruptiva da prescrição. Ela também altera os artigos 174 e 198 do CTN, o nosso vetusto Código Tributário Nacional. Se a Lei de Execuções Fiscais é uma vergonha por ser de 1980, o que dizer do CTN, que é de 1965? Então, a reforma tributária, eu não vejo parlamentares falando disso, eu não vejo o governo falando disso. A reforma tributária precisa nos entregar um novo Código Tributário mais atualizado, compatível com a Constituição de 88, que preveja mecanismos via internet, eletrônicos, de inteligência artificial para fazer a cobrança de tributos. Mas esse velhinho, que é o Código Tributário Nacional, teve os artigos 174 e 198 modificados recentemente para que o fisco possa requisitar informações cadastrais e patrimoniais do sujeito passivo junto a entidades públicas ou privadas que operem cadastros, registrem ou controlem operações de bens ou direitos. É preciso aqui pesquisar qual foi a intenção do legislador. Se ele quis que o fisco pudesse requisitar informações junto a instituições financeiras apenas, ou também em face de empresas como SPC e Serasa. Diz assim, olha, eu tenho aqui um CPF de um contribuinte em dívida, você tem alguma informação sobre ele que possa me ajudar, SPC e Serasa? Se você tiver, eu estou requisitando. Parece que a intenção do legislador foi essa segunda que eu mencionei agora, que o fisco procure os serviços de proteção ao crédito, o que, aliás, é até uma novidade coerente com a história do protesto da CDA, que foi outra mudança, para obter mais informações na tentativa de uma satisfação do crédito tributário. E, claro, além dessas mudanças, a Lei Complementar 208 passa a permitir que a Fazenda venda créditos tributários ou não a instituições financeiras. É um jeito, minha conclusão aqui da nossa conversa, da Fazenda monetizar créditos, que muitas vezes são créditos difíceis, abrindo novas perspectivas de fazer dinheiro com esses ativos. Bom, eu vou pedir mais uma vez para a produção colocar no GC aqui todas as nossas lives. Produção, agora vão ter a divulgação. Anote esse número, que é o número de celular do meu escritório, da Masa Advocacia, para a gente fazer parcerias. O número que está no GC, para quem nos ouve e não consegue enxergar, é o 11 965 18 0648. Então, propostas de parcerias, por favor, mandem mensagem para o WhatsApp do meu escritório, 11 965 18 0648. Peço a gentileza de que só entre em contato quem tiver uma proposta de parceria. Não é um WhatsApp para tirar dúvidas sobre lives, não é um WhatsApp para tirar dúvidas sobre qualquer outra coisa. O objetivo é que seja um canal bem curto, bem direto, um atalho de comunicação entre nós, advogados, para estudarmos eventuais parcerias, porque eu quero advogar junto com você nas suas causas. Lembro ainda
que estão abertas as inscrições para o mais novo curso da minha escola, o curso Relâmpago de Inteligência Artificial na Advocacia, ministrado pelo engenheiro William Maza, meu irmão, que é consultor em inteligência artificial para escritórios de advocacia. Será um curso diferente, porque ele não vai ser gravado, ele é um curso ao vivo pelo Zoom, em agosto, nos dias 12, 14, 19 e 21, das 19 às 21 horas, horário de Brasília, mas quem não conseguir assistir no ao vivo vai poder por 30 dias assistir a reprise na própria plataforma. O valor do investimento é de R$500, um valor bastante acessível, portanto, essa é a chance que você tem de implementar a inteligência artificial no seu escritório e não ficar para trás da concorrência, fazer com que o robô trabalhe para você enquanto você prospecta clientes, enquanto você traça estratégia de crescimento no seu escritório, enquanto, por que não, você se capacita fazendo cursos de advocacia na minha escola. Aliás, estão abertas as matrículas para todos os cursos de advocacia da minha escola, com destaque para o Advocacia Tributária, o Advogue para Servidores e o Advogando em Licitações. Você encontra o link para o curso do William e para todos os demais aqui na descrição desse vídeo, na minha bio do Instagram, ou então você vai no Google e digita escoladomasa.com.br, que a primeira ocorrência vai ser a home da minha escola e lá você encontra todas as informações sobre os cursos da escola. Valeu? Nos veremos, se Deus quiser, terça-feira da semana que vem, às 19h07, com mais um episódio do programa Advogando em Licitações. Até mais, abraço, valeu, tchau.